Sai, eu piloto. Eu tô legal, tá? Riley, você está bem? Riley, eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro atitude. Não, calma. Qual é o problema? Eu falo o que eu quero. Escuta aqui, eu exijo um pouco mais de respeito aqui em casa, mocinha. De onde veio isso? Tem mais. Tá querendo treta? Ah, é? Não enche! Então essa é a raiva. Uma emoção intensa, forte e que nos mobiliza profundamente. E por isso, uma emoção essencial à vida e que precisa ser tratada com a importância que ela tem. Porque afinal de contas, se essa emoção não for regulada, ela pode ser extremamente desastrosa para a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Chegamos então ao nosso quinto e último episódio dessa série Neurociência das Emoções Divertidamente. E nós vamos fechar com chave de ouro pensando nessa que é uma das emoções mais intensas de todas as que nós vimos até aqui, mas de fundamental importância e que requer muito da nossa atenção. Afinal de contas, diante da raiva, lutar ou fugir? Ou mesmo, ampliando essa pergunta, quando você sente raiva, o seu desejo é de ir à frente e lutar e defender-se e agredir? Ou o seu desejo é de fugir daquela situação, se ausentar, se fechar? Ou mesmo temos a possibilidade, diante dessa emoção, de sermos imobilizados, paralisados. E é sobre isso que nós vamos conversar durante os próximos minutos e eu espero que valha muito a pena, porque tem muita coisa aqui preparada para que de fato você compreenda de uma vez por todas como é que ela acontece no seu cérebro. Mais do que isso, muito além disso, entender como ela norteia o seu comportamento e como, regulando esta emoção, você pode construir uma vida mais feliz e mais saudável. Porque é por isso que nós estamos aqui, não é assim? Então vamos lá. Como é que nós agimos diante da raiva? Como é que você age diante da raiva? A raiva é uma emoção que pode ser sentida na pele, literalmente. Ela acelera os nossos batimentos cardíacos, ela muda a nossa respiração e deixa essa respiração mais ofegante e às vezes mais pesada. A raiva produz sudorese, né? As mãos soam, o corpo e muito comumente a raiva afeta inclusive o nosso aparelho digestivo. Olha só que importante isso, né? Ela faz movimentos e sensações que de fato podem ser percebidas no nosso intestino. Então, essa é uma emoção que detém a nossa atenção e que está, assim como as outras, muito presente no nosso dia a dia. A raiva é uma emoção que se dá quando nós nos vemos em situações em que nós nos sentimos ameaçados. Em alguma medida, por algum motivo, pessoa ou circunstância, eu me sinto ameaçada. E então a raiva toma a grande central de controle das minhas emoções, o meu cérebro. É uma emoção extremamente intensa, que pode ser muito destrutiva. Às vezes, ela pode vir de uma leve irritação, chateação ou descontentamento com alguma situação, até um nível altíssimo que gera uma explosão. E como uma grande explosão, afeta e machuca a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. E dessa maneira eu já quero aqui te incentivar a começar a pensar em pessoas, situações, circunstâncias em que a raiva surge mais evidentemente na sua vida. Porque afinal de contas é lembrando dessas situações e de algumas que eu vou relatar aqui com vocês, é que a gente pode trazer consciência, córtex pré-frontal para essa situação, para refletirmos e tomarmos uma melhor decisão, não deixando que a raiva tome o controle e seja extremamente desastroso e nos promova consequências que nós não desejamos,
nem a nós e nem aos outros, porque sim, essa é uma emoção como as demais que afeta o nosso sistema, né? O nosso sistema numa perspectiva de que nós estamos inseridos na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos ambientes de estudo e tantos outros mais sociais em que as nossas emoções nos afetam e afetam as pessoas que estão no nosso convívio. Então, diante de uma emoção como a raiva, nós podemos nos sentir oprimidos e recuados, depende da situação. Especialmente quando nós estamos diante de uma situação de autoridade, né? A pessoa que nos promove raiva tem um certo poder ou autoridade sobre nós. Então, a tendência é, mesmo que o desejo seja de explodir, nos recuar, né? Para evitar maiores danos por conta daquela situação, às vezes para manter um trabalho, para manter uma situação social, a gente recolhe essa emoção e nós vamos falar sobre os perigos que nós temos diante disso. Mas essa raiva nos leva a reações fisiológicas. Sim, nós temos uma reação que se desencadeia no nosso cérebro diante da situação ou da pessoa que nos promoveu raiva. De novo, a nossa amiga amígdala, que não aqui, mas aqui, essa que faz parte do nosso sistema límbico e que rege as nossas emoções, ela vai ser ativada e ela vai reagir diante de uma situação que nós não gostamos. Ou a ver uma situação como essa, ou de fato reagir e ouvir algo que você não goste, não saiu do jeito que você gosta, então a raiva pode vir tomar aí o controle e, por consequência, o sistema límbico reage, entra em cena mais uma vez, ativando o nosso hipotálamo. Sim, esse que já falamos anteriormente sobre ele. E ele vai organizar uma descarga de hormônios neurotransmissores para que as nossas glândulas suprarrenais, sim, nós vamos lá para baixo mesmo, vão se organizar para produzir cortisol, adrenalina e noradrenalina. Lembram-se desse trio? Ele foi muito presente lá na nossa primeira aula sobre o medo. Sim, é uma cadeia de reações muito similar. Se você ainda não assistiu o episódio 1, aproveita que ele ainda está disponível e corre lá para entender sobre como acontece a respeito do medo. E a partir disso, né, eu disse, nós temos produção de cortisol, nós temos produção de adrenalina, de noradrenalina, e com isso nós temos uma baixa na nossa serotonina, que é o hormônio que vai trazer bem-estar, né? Que traz um ambiente de tranquilidade e produção mesmo de bem-estar e felicidade. Então, ele está em baixa. Quando nós temos um excesso de produção de cortisol e uma baixa de produção de serotonina, nós temos algo que é muito importante acontecendo no nosso cérebro. Esse sistema, esses hormônios produzidos nessa medida, um em alta e outro em baixa, faz com que o nosso córtex pré-frontal aqui tenha um pouco das suas funções inibidas. Ele inibe um pouco do nosso córtex pré-frontal, o excesso de cortisol, a baixa de serotonina. E o que é que isso significa, Adriana? Porque, afinal de contas, eu não estudo neurociência e estou pouco me importando com esses termos todos. É importante entendermos porque vai ser dessa forma que esses hormônios inibindo, né, ou suprimindo, como a gente usa o termo na ciência, suprimindo um pouco das funções do córtex, nós estamos suprimindo, ou seja, estamos numa situação em que nós estamos com menos poder de reflexão, menos poder de tomar decisões com razoabilidade, ou seja, decisões mais assertivas. Então, nossa, a bagunça está pronta, né? Está armada diante dessa situação. Então, é por isso que muitas vezes, diante de uma situação de raiva, alguém te diz algo que você definitivamente não gosta, a resposta vem na hora e você fala sem pensar. Já ouviu essa expressão? É isso. É a inibição do córtex pré-frontal. É fazer sem pensar, né? Ou você pode se lembrar de situações de raiva em que você reagiu, falou ou mesmo agiu fisicamente contra alguém e depois você, num momento de pausa, de reflexão, fala, nossa, como eu me arrependo. Existe um estudo que demonstra que dentre as emoções primárias, essas que nós já falamos durante essa semana, a raiva é uma das que mais promove essa sensação de arrependimento.
Porque depois que o sangue esfria, como a gente costuma dizer, né? Depois que o cortisol diminui, a adrenalina, a noradrenalina baixam, eu consigo refletir. Eu retomo aqui as minhas funções do córtex pré-frontal e eu começo a pensar, puxa, não devia ter dito aquilo. Puxa, não devia ter reagido daquela forma. Ou eu podia ter dito aquilo, ou eu podia ter agido daquela forma. Então, nós precisamos de muita, muita atenção em relação a essa emoção, porque ela é, de fato, essa explosão, como no filme, Divertidamente, né? É esse fogo saindo pela cabeça e reagindo diante das circunstâncias sem muita ponderação, sem muita regulação. E é para isso que a gente está aqui, né? Para entender, sim, quais são os danos da raiva, mas já já nós vamos falar quais são os benefícios. E sim, existem benefícios nessa emoção que nos move, porque sim, a raiva é uma emoção que nos mobiliza, ela nos leva a agir, levando-nos a agir de forma efetiva no nosso comportamento. Ela pode produzir bônus e ônus. Ela pode trazer benefícios como também malefícios, desculpem. Na medida em que nós temos a consciência de como ela se dá e quando nós conseguimos fazer o controle, não. O controle da raiva não nos faz bem, eu já vou explicar sobre isso. Mas na medida em que nós conseguimos regular essa emoção. E eu gosto muito de uma metáfora, e talvez se você me conhece há mais tempo, você já ouviu. Eu gosto de entender que as nossas emoções são uma grande orquestra. E nós estamos ali como maestros dessas emoções. Todas elas funcionarão o tempo todo em nós, estarão ali, todos os instrumentos tocarão ali ao mesmo tempo. Mas cabe ao maestro dizer qual vai ter um tom mais alto, qual vai funcionar no momento específico e com maestria fazer já ia dizendo controle, né? Olha só como isso tá, às vezes, enraizado aqui, né? Arraigado na nossa mente. Entender que nós podemos regular essas emoções, porque daí, de fato, nós teremos uma sintonia agradável, nós teremos uma música sendo produzida por essas emoções, pensadas aqui como instrumentos regulados por um maestro, que pode ser muito bem compreendido nessa metáfora como o nosso córtex pré-frontal, que é essa nossa capacidade de refletir sobre o que nós estamos sentindo e como é que nós podemos agir, né? Nós temos, pelo comprometimento do córtex pré-frontal, os nossos pensamentos ficam muito comprometidos diante de uma situação de raiva. É por isso que, às vezes, diante de uma situação com muita raiva, depois que passa, você fala, nossa, mas eu precisava ter lembrado de determinada situação e falado naquele momento. Como eu não me lembrei? Porque, de fato, o nosso sistema, a organização do nosso cérebro está comprometendo, inclusive, as nossas capacidades de retomar memórias por causa dessa organização anterior que eu falei aqui. Então, os nossos pensamentos ficam comprometidos, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de refletir para agir fica comprometido, especialmente porque nós estamos ali numa intenção abrupta de nos defendermos daquela situação, daquela pessoa, enfim, do que estiver acontecendo, ou quando nós estamos planejando a vingança, né? Planejando como é que nós vamos nos vingar, lutar diante dessa raiva para nos vingar daquilo que nos aconteceu. Então, nós temos toda essa orquestra acontecendo dessa forma. Por isso falamos sem pensar. Por isso tendemos a direcionar a nossa raiva para os outros. Esse é um risco que acontece. Existem danos também quando eu direciono essa raiva de forma em que eu podo essa raiva, eu seguro, eu engulo, né, essa raiva que é danosa para mim. Já eu falo sobre esses riscos, mas agora eu quero falar sobre como nós, de forma muito recorrente, quando estamos com raiva, tendemos a afetar outras pessoas, né? E especialmente afetamos as pessoas que são mais próximas e mais amadas por nós. E por isso o arrependimento, quando o córtex volta, quando o cortisol baixa, a serotonina volta para sua produção natural, bate o arrependimento. Por que eu falei? Por que eu fiz dessa forma, né? E a gente tende a descarregar a nossa raiva muito comumente diante de pessoas que nós amamos. Veja só, né? Às vezes, quantas vezes eu mesma, e talvez você consiga recobrar na sua memória, se não estiver com raiva, essas situações, né? Quantas vezes nós passamos situações que nos deixam profundamente indignados no trabalho,
né? Situações com os nossos líderes, com os nossos chefes, somos questionados, às vezes somos realmente afetados, né? Criticados diante do nosso ambiente de trabalho, e ali, como é um ambiente profissional, muitas vezes a gente regula a raiva, né? A gente segura a nossa impulsividade, a nossa vontade de responder ali no talo. E aí a gente, fazendo dessa forma, quando a gente chega em casa, quantas vezes, né? A gente chega e explode tardiamente com pessoas que nada tinham a ver com aquela situação. Olha como isso é grave e como é importante nós olharmos para isso, né? Porque os meus filhos, eles não têm culpa, né? Os nossos filhos não têm culpa das situações estressoras e que provocaram raiva em nós, no nosso trabalho. E muitas vezes é aqui, quando a gente se sente dentro de um ambiente confortável, né? Que é a nossa família, ou a sua casa, ou no meio com seus amigos, é que você explode e acaba afetando pessoas que nada tinham a ver com a situação que te promoveu raiva, né? Entendam, como eu disse das outras emoções, a raiva é uma emoção de sobrevivência. Ela é importante, por isso ela não é boa ou ruim. O que vai dizer sobre isso é a forma como nós decidimos regular essa emoção. Aí sim, vai ser bom ou ruim, né? Explodir, machucar alguém pode ser extremamente ruim. Regular, pensar, refletir e respirar fundo pode ser muito melhor, né? Mas a raiva também vai ser essa emoção de sobrevivência e de proteção, de autoproteção. Algo saiu como eu não gostava, eu não gostaria. Alguém disse algo que eu não gostaria de ouvir. Então daí a raiva vem à tona e surge de novo a importância de nós regularmos. Eu vou dizer já como em algumas, né, possibilidades de nós regularmos essas emoções. A possibilidade de já refletir sobre isso já é um grande passo, né? Não deixar que o córtex pré-frontal seja totalmente inibido. Então, entendam, a raiva, ela é uma emoção de proteção e não uma emoção de destruição. Sim, se ela não for regulada, se ela não tiver, né? Se você não tivesse acesso a esse tipo de conhecimento que nós temos compartilhado aqui, sim, a raiva poderia e talvez tenha sido até então uma emoção muito destrutiva na sua vida. Mas ela pode sim se tornar apenas uma emoção de proteção. Veja só, né? A gente pode entender que a emoção também é uma emoção, a raiva é uma emoção que pode te levar a agir para mudar aquela circunstância, sem necessariamente ser agressivo ou violento com outra pessoa. Mas diante de situações que nos promovem raiva, nós podemos usar essa emoção que já acontece, né? Não temos como controlá-la, ela já acontece, mas como uma grande força, já que ela é essa grande explosão, essa grande intensidade, como lá no filme, né? Aquele bonequinho, né? Que é ativado, que toma a central de controle volta e meia, sendo o raiva, né? Ali, de forma lúdica representado, ele tem uma impulsividade, ele tem uma energia vital, que é extremamente importante para produzir mudanças diante de situações que você não quer mais viver, né? Sem afetar e machucar a mim, e sem machucar e afetar outra pessoa, eu posso fazer uso da raiva para mudar situações, né? Veja só, quais são as situações na sua vida que mais te promovem raiva? Como é que você pode usar essa mesma força, intensidade, essa energia para mudar essa situação? Entenda que a raiva precisa ser concentrada no problema e não nas pessoas. E quando eu digo pessoas, eu digo você e digo o outro também. A raiva precisa ser canalizada para mudar as situações e os problemas que nos geraram aquela raiva, e não para afetar e machucar pessoas, tanto nós contra os demais, né? Nós não podemos, entendam, controlar essa emoção. Eu disse isso durante toda essa semana, mas em relação à raiva eu vou precisar reforçar várias vezes nesse vídeo. Não
se enverede pelo caminho de controlar a sua raiva, de engolir seco todas as situações que você está vivenciando, né? De, inclusive, depois ficar ruminando essas situações, ou seja, pensando de novo sobre aquela situação que te promoveu tamanha indignação e tamanha raiva. Por que não controlar a raiva? Porque quando eu controlo, eu estou, de fato, guardando uma grande bomba relógio. Já existem estudos demonstrando que quando nós buscamos esse controle, essa inibição total da raiva, nós temos grande risco de desenvolvimento de úlceras, nós temos alteração na nossa pressão cardíaca, nós temos nos nossos batimentos cardíacos gerando doenças cardíacas, nós temos grandes problemas em questão de pressão arterial, nós temos um comprometimento, porque na medida que eu vou somando, engolindo essas raivas, lembra-se quando eu vou somando a não regulação de uma emoção, ela se somatiza literalmente e explode em algum momento, ou com um repente de agressividade, de explosão literalmente, ou mesmo numa questão física, porque o nosso corpo está extremamente, intimamente ligado e orquestrado, já que falamos tanto dessa metáfora hoje, né? E ele vai ser congruente com aquilo que está acontecendo e sendo desencadeado pelo seu cérebro. Se eu guardo, se eu somatizo isso pode me levar a grandes processos de adoecimento, de estresse, de ansiedade, de depressão. Entenda, a raiva não pode ser direcionada a pessoas, não é sobre as pessoas, né? Melhorando aqui a frase, é sobre circunstâncias e situações, e sobre essas que você precisa concentrar a sua raiva para mudá-la. Qual é a situação, de novo, que te indigna hoje, que te promove raiva? É o seu relacionamento conjugal? É a sua profissão? Eu me lembro, né, que é um momento da minha vida, eu vivenciei uma situação profissional numa escola, né, como professora, que foi extremamente agressivo, me promoveu muita raiva, né? Basicamente, em linhas gerais, eu tive que fazer uma advertência a um aluno que estava matando aula, né? Nada comum isso. E aí, tendo feito essa advertência, eu precisei avisar os pais, né? Olha, seu filho hoje pulou o muro da escola, que foi efetivamente o que aconteceu. E eu tô ligando para avisar, porque esse horário é responsabilidade da escola, olha só. E ele não tá na aula. E aí, ok, avisei a mãe, desliguei. Daqui a alguns minutos, essa mesma mãe entra na minha sala como orientadora educacional e simplesmente bate a porta. Fala, quem é você para me atrapalhar no meu horário de trabalho, para ficar falando mal do meu filho? Ixi, não vou nem entrar nessas questões de ordem, tá, gente? É só para vocês entenderem o comportamento de agressividade dela em relação a mim. E eu me lembro que eu fiquei muito indignada com aquela situação. Muito, mas aí como numa situação de trabalho, né, que a gente visa garantir a nossa permanência ali, muitas vezes a gente engole a raiva, né? Foi isso que eu fiz, mas eu me lembro que eu estava antes do almoço e logo que chegou o horário de almoço, eu peguei o carro, fui para um estacionamento no supermercado e eu chorei, mas não era de dó, não era, ai, tadinha de mim, era de raiva, né? E aí eu comecei a ativar de novo o meu córtex, né? Nossa, eu podia ter falado isso, nossa, eu podia ter feito isso, podia, mas não era sobre aquela pessoa nem sobre mim, né? Eu nem tinha essa compreensão hoje e efetivamente eu agi ali quase que num impulso, né? Numa resiliência que eu desenvolvi. Mas o que eu fiz? Eu lutei com todas as minhas forças para sair daquela escola. Porque eu sabia que naquele ambiente eu continuaria, né? Uma escola particular, as relações são bem singulares nesse espaço. Então eu entendi que eu precisava sair daquele lugar. E eu canalizei toda a minha raiva para estudar e conquistar um outro trabalho. E realmente, em menos de um mês, eu tinha conseguido fazer isso. Tal foi a minha raiva diante daquela situação, né? E o mais engraçado, a título de curiosidade, depois que eu estudei e consegui conquistar um novo trabalho, eu fui trabalhar no mesmo lugar que essa senhora, a mãe do meu aluno. E consegui desenvolver uma amizade muito, muito legal com ela, uma pessoa que me é preciosa até hoje, com quem eu consegui, né, restabelecer o relacionamento, e ela tinha lá seus motivos, não os meus, eu não a dei motivos
para agir, mas ela estava vivendo uma situação extremamente estressora naquele momento e ela precisava descarregar em alguém. E ela só foi infeliz em descarregar em uma pessoa que nada tinha a ver, né? Eu só estava falando de uma situação outra com ela. Mas isso nos leva a refletir, né? De novo, quantas vezes nós passamos por situações de raiva e descontamos em pessoas outras? E aí, gente, isso é uma grande chave. Se você está anotando, anote, por favor, essa questão. E esse exemplo que eu vou te trazer não é sobre pessoas, é sobre situações. E você precisa, como um instrumento, né, como uma forma de regular a sua emoção, passar a compreender que as pessoas agem com raiva, ou até mesmo você age com raiva em relação a elas, porque é uma relação que se retroalimenta, né? Alguém te agride com raiva e você reage com raiva àquela pessoa. As emoções tendem a sincronizar-se entre pessoas diferentes ali no mesmo ambiente. Nós somos esses seres energéticos, literalmente dizendo, e nada tem respeito a uma questão mística ou outra que seja, mas a ciência, nós somos corpos elétricos. Então, nós estamos emitindo energia e a grande emissão de energia do nosso corpo vem das nossas queridas emoções produzidas aqui no nosso cérebro. Essa é uma das grandes descobertas da neurociência e que nos permite avançar hoje em tantas questões sobre nós mesmos, sobre o nosso comportamento. Então, o que eu queria dizer é, como no exemplo dessa mãe, né? Ela não estava com raiva de mim. Ela tinha a mim naquele momento para descarregar tudo que ela estava vivendo. E é isso que hoje, com uma melhora na minha regulação emocional, porque, como eu já disse aqui, isso não é um botão de liga e desliga, né? Apertei e agora eu sou alguém que regula suas emoções, todas as suas emoções, do dia para a noite. Né? Esse é um processo e eu avancei muito nesse processo e hoje, né, mais do que nunca, eu sempre que vejo uma pessoa num estado que me promove raiva, entendo que aquela pessoa está oferecendo aquilo que ela tem naquele momento. Eu quero te orientar até a admitir isso como uma filosofia de vida. Né? Sempre que alguma situação acontece, normalmente ela está misturada com pessoas, né? Ela está com um envolvimento com outras pessoas e aí vem a raiva. A pessoa está dando ali o melhor que ela tem, né? Ela está entregando naquela situação, às vezes, dores e estresse e outras situações de agressividade por questões outras somadas, né? Eu uso muito isso no trânsito. O trânsito sempre foi algo que me tirou do sério. Meu esposo, se ouvir isso, vai lembrar de inúmeras situações, né? Ele chegava a dizer, quando nós namorávamos, nossa, Adriana, você é um macho no trânsito, né? Com toda a questão pejorativa mesmo desse termo, no sentido de que eu era muito agressiva. E quantos de nós, né? Existem estudos que demonstram por que as pessoas, né, envoltos dentro daquela armação de um carro, de toda aquela carceragem, sei lá, a gente se sente muito mais poderosos, muito mais poderosos. E quanto mais nos sentimos poderosos, diante de situação de raiva, a gente tende a ser muito mais agressivos. E o trânsito é um grande lugar que nos trata a respeito da raiva, né? E por anos a fio eu fui essa pessoa agressiva, da mão na buzina, do xingar, né? Do fechar a pessoa e de ir atrás, porque a pessoa me deu uma fechada. Hoje eu ainda tenho esse estímulo, menos do que antes, mas eu ainda tenho. Mas o que me ajuda, e é isso que eu quero te ensinar, né? É isso que eu quero compartilhar com você, e se fizer sentido, leve isso para sua vida. Entenda, não é sobre você. Essa pessoa está passando uma situação difícil e eu sempre uso isso. Aí você vai falar, Adriana, às vezes nem é verdade, é maldade da pessoa mesmo. Pode ser, mas que benefício eu terei para regular a minha emoção, para regular a minha raiva, se eu achar mesmo que essa pessoa me fechou porque ela é um mau caráter, uma pessoa que está querendo me promover dano? Eu só vou alimentar essa explosão, essa intensidade. Então, o que eu uso? Sempre que alguém me dá uma fechada, sempre alguém que acelera, ou que buzina comigo, ou que entra na minha frente num retorno sem a menor noção, né? Eu tenho que frear repentinamente. Eu penso, essa pessoa pode estar passando por algum grande problema e eu não tenho a menor ideia do que seja. Então,
eu dou passagem. Então eu vou regulando a minha emoção, entendendo que não é comigo, não é sobre mim. E ainda que seja comigo, que seja alguém, um chefe que vem, aponta o dedo no meu rosto e fala, olha, Adriana, você não fez como devia. Essa pessoa só está entregando a emoção e aquilo que ela consegue em palavra, em gesto, em toda circunstância, aquilo que é sobre ela, não é sobre mim. E se eu volto na mesma intensidade, se eu reajo da mesma forma, eu me igualo àquela situação e eu perco a minha regulação emocional e eu comprometo a minha capacidade de decisão. Nossa, Adriana, mas você falando parece muito simples. Não é, não é. Eu não estou aqui para vender gato por lebre. Mas eu quero vender para você essa ideia. Sim, quero. Porque funciona a partir do momento que você decide fazer e que você vai fazendo repetidas vezes. É esse o processo da mudança para nossa regulação emocional. É isso que a ciência vem demonstrando, é um processo. Na primeira vez você vai tentar pensar que não é com você, mas você vai explodir do mesmo jeito. Vai chegar em casa e vai explodir com os filhos, com o marido. Na segunda vez você vai de novo. É essa capacidade de resiliência que é treinável a partir da neuroplasticidade do nosso cérebro. É treinável. Em alguns momentos, talvez hoje eu seja exposta a situações que eu não consiga regular minha raiva. E eu vá me arrepender depois que o córtex voltar aí a funcionar em suas plenas funções, que o cortisol baixar. Mas amanhã eu tento de novo, entendendo que não é sobre pessoas, é sobre situações. É sobre situações. E as pessoas, né, muito recentemente eu passei por uma situação absurda, que eu não consigo nem relatar aqui para vocês, mas eu fui extremamente exposta, extremamente maltratada numa questão dentro da universidade mesmo. Então, eu vivenciei uma situação assim de vergonha, de constrangimento e de agressividade por parte de outra pessoa em relação a mim, porque ela não mediu mesmo níveis de agressividade para me tratar, para me responder diante de uma situação. E o que funcionou para mim foi chorar muito. Sim, chorei muito. Depois, né, que a gente segura o choro um pouquinho. Segurando um pouquinho, mas depois dando vazão, não promove tantos males, né? Mas eu respirei fundo, segurei ali aquela situação. Depois, saí daquela situação, chorei absurdamente, né? Me conectei às minhas questões espirituais, porque é como eu funciono, é como eu acredito. Isso pode fazer sentido ou não para você. Mas a partir dali, eu preferi acreditar, mesmo que não seja. Mas para regular a minha raiva, eu preferi acreditar que é sobre ela. É sobre como ela consegue reagir diante de situações como a que nós vivemos. E não é comigo. E como é que eu posso mudar essa situação? Existem N situações que eu posso fazer e já fiz para que essa situação não se repita. E consigo, dessa forma, continuar com minha relação com essa pessoa, independentemente daquilo que aconteceu, me colocando, sem ser vítima, né? Sem me deixar também ser sugada, ser rechaçada todas as vezes, com uma postura de segurança, de autonomia que eu tenho, mas me colocando diante daquilo que eu sei que me faz bem e pode fazer bem a essa pessoa também. Então, não é simples, não é do dia para a noite, não é, mas nós temos aprendido aqui durante todos esses dias que é possível. E tantos outros exemplos que você pode estar se lembrando aí, seu cérebro pode estar aí retomando algumas memórias e pensando em N situações em que você poderia ter regulado suas emoções, a sua raiva e não o fez. Mas que a partir de agora, entendendo, né, que você precisa concentrar no problema, na situação, não em pessoas, é que você vai potencializar essa sua capacidade aqui, treinando o seu cérebro. Treine. Essa é uma máquina que funciona sob treinamento. Que bom que é assim, porque habilidades que nós não tínhamos há uma semana atrás, antes da nossa série Neurociência das Emoções Divertidamente, nós estamos construindo. E a Ryan, lá no filme, teve
muitos aprendizados a partir disso, né? E como ela conseguiu, a partir das vivências da nova cidade, dos novos amigos, das novas experiências, regular a sua raiva diante de situações que antes, talvez, ela só explodiria, como ela fez lá diante do brócolis, né? Quando ela sofreu a ameaça do pai que disse se não comesse ia ter consequências, e ela explodiu com raiva. Mas depois, com o aprendizado, ela passou a regular isso, né? E eu quero que vocês entendam que a raiva nos leva a uma impulsividade muito grande, né? Já vimos aqui o quanto ela pode nos fazer mal. Já vimos também que ela pode ser esse combustível, essa força motriz que nos leva a mudar as circunstâncias. Se eu estou com muita raiva da minha situação conjugal, eu posso pensar em estratégia, como é que eu posso mudar essa situação? Se eu estou extremamente satisfeita e com raiva no meu trabalho, quais são as condições que eu posso criar a partir de agora como um plano de ação para mudar esse ambiente ou para mudar de ambiente, né? Então, é essa a força motriz que a raiva nos traz e que é latente e que é poderosa para nos levar a mudar essas circunstâncias, entendendo que é sobre circunstâncias, ambientes, sobre coisas e não sobre pessoas, porque dessa forma é que nós conseguimos construir relações saudáveis e como cérebros sociais que nós somos, nós dependemos disso para a nossa vida, para uma vida saudável e feliz que nós queremos construir. E existe um estudo que desenvolveu uma escala de impulsividade. Porque se tem uma coisa que a raiva faz conosco é nos gerar impulsividade. Lembra? No início eu disse, é uma das emoções que mais nos mobiliza, nos leva para a ação. E existe uma forma de medir a nossa impulsividade. E eu quero muito compartilhar com você. É uma escala que foi desenvolvida por Barrat, tá? Na verdade, o nome da escala é Barrat. Escala de impulsividade Barrat. Ela foi desenvolvida por Malloy Diniz, um pesquisador norte-americano, e que tem a tradução em português, e eu quero compartilhar com você essa escala para que você possa medir. Nós vamos disponibilizar essa escala lá no nosso grupo do WhatsApp, mas para que você tenha acesso a ela, eu quero muito que você faça uma avaliação sobre como foram esses dias. Aqui, ó, reflexão, poder de avaliação, córtex pré-frontal. Eu gostaria muito de ouvir de vocês como foi a sua experiência refletindo sobre as 5 emoções básicas, né? Nós nos preparamos aqui de forma muito cuidadosa e carinhosa, fazendo uma síntese daquilo que pode ser entregue em poucos minutos de aula sobre as nossas emoções. Foram 5 aulas. Se você não assistiu a todas, eu convido você a voltar lá. Nós deixaremos disponível por mais uma semana. Vou fazer esse compromisso aqui com você agora, nem estava nos planos, mas eu vou deixar essas aulas disponíveis por mais uma semana, depois elas sairão do ar. Então assista, retome, volte lá, veja, entenda e depois, num formulário que nós vamos disponibilizar no seu e-mail e no grupo do WhatsApp, dê-nos um feedback, né? Sobre como foi para você, que mudanças foram possíveis, o que você aprendeu de novo, né? Nos diga sobre o que não foi bom também. Diga para nós sobre como nós podemos melhorar para as próximas séries. Eu preciso muito ouvir você para que nós possamos aperfeiçoar esse espaço aqui e construirmos cada vez mais conhecimento científico de forma simples, prática e objetiva para mudar a nossa vida, para que nós possamos construir, conquistar os nossos sonhos, construir a vida que nós merecemos viver, uma vida de regulação emocional, uma vida de saúde mental. É para isso que nós estamos aqui. Então, ouvir o seu feedback vai ser essencial, porque afinal de contas, essa série foi criada com muito carinho, com muita dedicação para ajudar você a, de fato, se libertar das prisões emocionais que impedem você de construir a vida que você merece. Você merece viver uma vida com saúde emocional. Você merece viver uma vida em que você consegue, de forma prática, à luz da ciência, regular as suas emoções, promovendo bem a você e às pessoas
que estão ao seu redor, as pessoas com as quais você se relaciona, né? Nós conhecemos aqui um pouco mais sobre o nosso cérebro, entendemos um pouco mais sobre a fisiologia, sobre o processamento neurológico das nossas emoções. Nós avançamos entendendo sobre esse assunto para que você possa regular as suas emoções. Eu digo que não há outro caminho para construirmos uma vida feliz que não seja a partir do conhecimento. Como professora que sou, desconheço outro caminho mais eficaz que não seja estudar e conhecer. E nesse caso, estudar e conhecer sobre nós mesmos, sobre aquilo que está aqui acontecendo nesse momento, que está aí acontecendo nesse momento em você e que é determinante. São as suas emoções determinantes para como os seus resultados serão, para como a sua vida vai ser, uma vida mais feliz ou não, uma vida mais saudável ou não. E sim, em parte ou na maioria das partes, vai depender das nossas emoções. E eu espero sinceramente o seu depoimento, espero poder entregar para você essa nossa escala de impulsividade, para você ter uma métrica aí do quão você tem conseguido regular a sua emoção da raiva ou não. E ouvir você sobre como nós fomos e podemos contribuir com a sua vida nesses 5 dias e como nós podemos melhorar, porque sim, haverão outros momentos como esse. Nós estamos já pensando em outras séries sobre emoções, aliados a outros assuntos ou talvez a outros filmes também, para que nós possamos compartilhar com você o conhecimento que nós temos plenamente certeza de que é o único capaz de promover uma mudança efetiva na sua vida e permanente. Porque sim, existe um monte de coisa por aí que traz mudança do dia para a noite, mas que depois volta tudo para o mesmo lugar. Esse não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui é compartilhar com você o que há de mais recente nas descobertas da neurociência para serem aplicadas à sua vida e compartilhar isso com você de uma forma lúdica, simples e de fácil aprendizagem. Tá certo? Então, eu me despeço aqui, puxa, nesta série Neurociência das Emoções Divertidamente e espero você nas próximas séries que nós vamos desenvolver aqui e certamente nós vamos te avisar, tá certo? Um beijo no seu coração, que você construa a vida que você merece. E nós estamos aqui para segurar a sua mão. Eu estou aqui para segurar a sua mão nesse processo e nesse caminho, tá certo? Te vejo do lado de dentro. É assim que nós seguimos. Tchau.